Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Se você trouxe sua Bíblia, nós estamos numa série que se chama Finalmente Livres. Nós estamos finalizando essa série, esse é o penúltimo sermão da série. Nós vamos ver, o título desse sermão é A Semeadura do Evangelho, tá bom? Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O filme Até o Último Homem é baseado nas experiências militares do soldado Desmond Doss, que combateu a Segunda Guerra Mundial. Não sei se você já assistiu esse filme, se não assistiu eu recomendo, é maravilhoso. Doss havia feito uma promessa para Deus de que nunca iria pegar em armas na sua vida. Isso aconteceu porque ele ficou entre o meio de uma briga dos seus pais e o seu pai tinha um revólver apontado para a cabeça da sua mãe. Ele então fez uma promessa para Deus e disse que ele nunca iria pegar numa arma na sua vida. O grande drama é que os Estados Unidos, país onde ele havia nascido, estava indo para a Segunda Guerra defender o Ocidente de uma ideologia nefasta, a ideologia nazista, que estava se espalhando pela Europa e poderia alcançar todo mundo. Chegando no exército, Doss foi zombado e agredido pelos seus colegas militares por ele não pegar em armas. De fato, ele foi até a corte marcial para que ele pudesse, então, ser punido por aquilo ali. Desmond decide que iria servir, então, como socorrista na Segunda Guerra Mundial. E que a melhor forma que ele poderia servir o seu país não seria tirando vidas, mas seria salvando elas. Na Batalha de Okinawa, que aconteceu em abril até junho de 1945, e onde se passa o filme, Doss, de uma forma inabalável, salva dezenas de seus companheiros militares, inclusive aqueles que zombavam dele. Debaixo das balas de morteiros japoneses, zoações e agressões físicas dos seus próprios companheiros, esse homem consegue salvar dezenas de vidas americanas. Depois de quase morrer por diversas vezes e de tentar sempre fazer o bem aos seus companheiros, ele vê 75 vidas americanas sendo salvas por eles, voltando para os Estados Unidos, para suas famílias, para os seus amigos e para suas igrejas, graças àquilo que ele fez. Desmond foi um exemplo de alguém que não só cumpriu a palavra que ele fez diante de Deus, a sua promessa, mas que também plantou o bem e viu, no tempo certo, uma colheita abundante. Você acredita que tem plantado o bem na sua vida? Mas afinal, o que é plantar o bem? Talvez você tenha se esforçado para isso, você tenha tentado plantar o bem na sua vida, ser uma boa pessoa, mas você fica desanimado porque não vê a colheita chegando. É sobre isso que nós vamos ver no sermão de hoje. Paulo quer deixar claro uma verdade no coração dos Gálatas, que também serve para nós hoje. O tema desse sermão é a semeadura do Evangelho. A ideia central desse sermão está ali atrás. A semeadura correta é viver pelo Evangelho, fazendo o bem, esperando com fé uma grande colheita. Eu dividi o sermão em 3 pontos. O primeiro ponto é no versículo 7 e 8, o lugar da semeadura. O segundo ponto é a prática da semeadura, versículo 6 e versículo 10. E o terceiro e último ponto é o ânimo para a semeadura, que se encontra no versículo 9. Vamos para o primeiro ponto? Volte seus olhos comigo para o versículo 7 e 8. Diz assim: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá a vida eterna. Paulo usa uma figura muito comum aqui para os Gálatas, que é o exemplo de plantação. Esse era o princípio absoluto na agricultura. Os Gálatas sabiam bem disso. Não há como você lançar sementes de tomate e colher milho. Não tem como você lançar sementes de uva e colher maçã. E Paulo usa esse mesmo princípio para a nossa vida moral, dizendo que, de certa forma, a mesma lei que é certa nos campos de plantação também é certa na minha e na sua vida. Porque quem criou essa lei foi o próprio Deus. Isso não quer dizer aqui que Deus esteja no céu olhando para nós como uma forma de nos vingar. Ele vai lá e traz uma maldição sobre a nossa vida. A ideia aqui de plantação é algo muito natural, muito orgânico, muito mais do que a gente imagina. E essa imagem de plantação e colheita indica isso. Ou seja, algo que acontece tão naturalmente na nossa vida quanto o crescimento de uma semente. A carne aqui, é bom explicar isso, não é o que muitas vezes nós vemos na Bíblia como descendência natural. Quando a gente vê os evangelhos falando a respeito de Jesus, eles falam isso, né? Jesus, como descendência da carne, descendente de Davi. E também não é o nosso corpo físico, como sendo o nosso corpo físico algo ruim. Nosso corpo físico é bom. Então, o que é carne aqui? Carne aqui é o pedaço do nosso coração que está sempre inclinado para ser o nosso próprio Senhor. É aquilo que muitas vezes a gente chama de natureza pecaminosa, né? Nós nascemos nessa natureza e nós somos inclinados a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. E é isso o que é semear na carne aqui. Portanto, se você pensa e age como alguém que não teme a Deus, mas que vive a fazer o que bem entende o seu coração, não tenha dúvida de que você colherá a corrupção. Pode demorar, assim como demora a semente para sair da terra, para brotar da terra, mas com certeza você colherá a corrupção. Nessa semana, nós nos deparamos com áudios do jogador Robinho. Ele e mais 5 amigos foram acusados de abusar de uma jovem embriagada na Albânia, isso em 2013. Os áudios vazados nessa semana pela justiça italiana mostram que o jogador de fato ele fez aquilo, ele cometeu aquele abuso. E que com o passar do tempo ele muda as versões ali para a polícia, tentando se esquivar daquilo que ele fez. E num desses áudios, Robinho declara claramente: isso aí não vai dar em nada. É só dessa vez, não vai dar em nada. Mas será que não é isso que muitas vezes nós fazemos também? Será que nós não dizemos também, isso não vai dar em nada? É só dessa vez. Pense, por exemplo, numa adolescente. Ela se sente atraída por um rapaz. Os dois começam um namoro sem consentimento dos seus pais, por exemplo. E ela começa com pequenos beijos e saídas com o rapaz, e quando menos espera, ele chama, está enredada por amor a ele, apaixonada, completamente apaixonada. Ele chama ela para uma relação sexual. Ela então, com medo da desaprovação dele, com medo do rapaz a deixar, vai até a cama com esse rapaz e tem relacionamento sexual com ele. No começo é mil maravilhas. Os dois juram amor eterno e depois de pouco tempo, o rapaz deixa essa menina. Quantas vezes nós não vemos casos assim, não é? Às vezes deixa essa menina arrasada, ou às vezes até mesmo grávida, onde a menina tem que ir até os seus pais e ter essa escolha, onde ou ela aborta aquele bebê, mata aquela criança, ou então recebe a desaprovação dos seus pais, a rejeição muitas vezes dos seus pais. De Deus não se zomba. Aquilo que nós plantarmos, nós também colheremos. Pense, por exemplo, num jovem que ele se sente bem na sua vida hoje, ele é sustentado pelos seus pais, mas ele dorme 12, 14, 16 horas por dia. Não busca se empenhar no emprego,
não busca se profissionalizar. Todo o seu tempo livre é gasto no TikTok, no Instagram e no YouTube, com vídeos bestas. Não pense esse homem, esse jovem rapaz, que quando ele se casar, ele vai ser um ótimo exemplo e um ótimo líder da sua casa. A vida desse rapaz é desleixada com relação à oração, à leitura da palavra. Ele não busca conselhos dos mais velhos. E ele futuramente quer colher dessa plantação uma vida abundante, um líder, uma esposa que o siga e o auxilie. Eu sei que se você não é um discípulo de Jesus e nos visita aqui hoje, você quer ser uma pessoa boa. Você tem esse desejo dentro do seu coração. Você se esforça em fazer o bem e até repudia as pessoas que fazem o mal. Mas pense comigo, se Deus não existe, por que fazer o bem? O que é fazer o bem se Deus não existe? Eu já fui agnóstico antes de me converter. Agnóstico é aquele cara que não quer saber, que acha que não dá para conhecer, então não vou atrás do conhecimento de Deus. E eu vivia numa crise muito grande na minha vida, porque eu não sabia o que era fazer o bem. Ou melhor, eu até sabia dentro de mim, mas as pessoas me diziam, isso aqui é fazer o bem. A mídia me dizia, isso é fazer o bem. Os meus pais me diziam, isso é fazer o bem. Os meus amigos me diziam, isso é o certo a se fazer. Só que, e se eles estivessem errados? E se, na verdade, esse bem que eles estão fazendo daqui a 5, 10 anos já não é tratado como bem? Você entende? Quando a gente não tem uma ética fundamentada nos valores do reino de Deus, a gente não tem um chão firme para pisar. Por isso, se você nos visita aqui hoje e não é um discípulo de Jesus, eu queria te convidar a escutar o supremo bem que é Deus, te mostrando o que de fato é fazer o bem. Talvez você é alguém aqui que consome pornografia nas escondidas e você acha que ninguém vai saber e que não vai dar nada. Cara, imagina o que você está fazendo com o seu cérebro, as suas afeições. Você enxerga uma mulher, ou no caso das mulheres que consomem, você enxerga um homem como um pedaço de carne e não como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, digno de amor e de compaixão. Nós precisamos lembrar desse alerta de Paulo. De Deus não se zomba. A advertência é dura, né? Tá um clima pesado aqui, né? Mas a promessa também é maravilhosa. Volte seus olhos comigo. Ele diz, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se os cristãos da Galácia vivessem pelo Espírito, eles poderiam ter a certeza da aprovação e da confiança de viver para Deus. Mas afinal, o que é semear para o Espírito? Parafraseando Tim Keller, ele diz, semear para o Espírito é obedecer a Deus pela alegre gratidão que vem de conhecermos o nosso status como filhos. Semear para o Espírito é obedecer a Deus pela alegre gratidão que vem do status de sermos seus filhos. Lembra que alguns domingos atrás, o pastor Rafael pregou um sermão a respeito do fruto do Espírito? Você lembra? Quem lembra aqui? A minha ideia, e eu acredito que o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, é que semear para o Espírito é pegar o fruto do Espírito que vem na nossa vida e voltar a semear na nossa vida esse mesmo fruto. É voltar a plantar ele de novo para que mais e mais frutos venham na nossa vida e a colheita seja abundante. E isso sempre como forma de gratidão ao que Deus já fez na nossa vida. Agindo assim, a gente vai eliminar duas mentalidades erradas do nosso tempo. A primeira é que você faz isso não mais buscando a aprovação de Deus, não mais querendo o status de aprovado, porque você já foi aprovado pelo que Cristo fez por ti. Você já foi adotado como filho pelo que Cristo fez por ti. Se você já depositou a sua confiança em Jesus, você não precisa mais temer a desaprovação de Deus.
Você já é filho de Deus. Amém, gente? E uma segunda mentalidade que a gente pode abandonar quando a gente vive pelo Espírito é também levar uma vida imoral. Porque quando você depositou a sua fé em Jesus, essa fé transformou o seu interior, de modo que agora as suas afeições elas foram ordenadas. Você passa a amar as coisas de Deus e odiar o pecado e aquilo que ele leva. Por isso, semeie bem hoje, para que no futuro, tanto nessa vida quanto na que há de vir, você possa colher vida e vida eterna. Se você é mais velho aqui, eu queria falar com você de uma forma muito respeitosa, porque eu tenho muito a aprender contigo. Todos nós temos a aprender com vocês. Você já é alguém mais experimentado e faz excelentes indicações do que nós, jovens, fazemos ou deveríamos fazer para melhorar. Mas eu queria que você considerasse essas palavras do apóstolo Paulo aqui, não como algo somente para o seu passado, quando você era jovem, mas também para o presente. Essa exortação de Paulo aqui é para toda a igreja. Por isso, volte a plantar bondade, amor, paz, misericórdia na vida do seu cônjuge. Volte a plantar o bem na vida dos seus filhos, o amor, o cuidado, a compaixão na vida deles. Eu sei que os frutos de uma vida piedosa que você teve já são bem nítidos na sua vida, mas isso não quer dizer que você não tenha que continuar plantando. Amém? Precisamos nos lembrar que é somente através de semearmos no Espírito que conseguiremos receber vida e vida eterna. Esse foi o primeiro ponto, o lugar da semeadura. Agora vamos para o segundo ponto, a prática da semeadura. Bote seus olhos comigo para o versículo 6 e versículo 10. Diz ali, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, no versículo 10, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. No versículo 6, no começo desse texto, Paulo dá um sonoro mas aqui. Isso porque, se você lembra do sermão passado, no versículo 5 desse texto, ele fala que nós devemos carregar os nossos próprios fardos. Paulo está querendo mostrar aqui que não é porque nós temos que carregar os nossos próprios fardos, que os Gálatas tiveram que carregar os seus próprios fardos, que eles não deveriam também auxiliar aqueles mestres, aqueles instrutores que instruíam eles na palavra. Os comentaristas dizem que muito provavelmente o que Paulo está se referindo aqui seja de fato o sustento financeiro do seu instrutor cristão. Era muito comum no mundo antigo os mestres de falsas religiões cobrarem para ensinar as doutrinas das suas religiões. No cristianismo, não é assim. Lembra das palavras de Jesus? De graça recebestes, de graça também dai. Mas isso também não anula o fato de que os Gálatas deveriam sim auxiliar os seus mestres na palavra. Seja os seus talentos, seja os seus dons para o avanço da igreja, seja uma palavra amiga para o pastor, seja também os seus bens para suprir as necessidades do mestre que ensinasse eles na palavra. Eu não sei se naquela época era assim, mas hoje, quando a gente fala que a gente vai auxiliar financeiramente o pastor ou a igreja, o pessoal de fora já olha assim, né? Quem nunca passou por aquele constrangimento onde você fala, compartilha a sua fé e diz que você vive numa comunidade de fé, e aí o cara pergunta assim, tá, mas tu dás dinheiro para aqueles caras lá? E convenhamos, gente, se a gente for olhar algumas igrejas, principalmente as midiáticas, a gente tem que concordar com esses caras, né? Muitas delas têm feito um péssimo trabalho com relação ao seu cuidado financeiro.
Eu quero falar aqui uma aplicação nesse ponto para você, não como um líder da Igreja Nova Cidade, não como um aspirante ao ministério pastoral, mas como um membro comum. Como é bom a gente estar numa igreja saudável. Como é bom a gente saber que a gente tem as contas da igreja, aquilo que entra, aquilo que sai semestralmente. Como é bom a gente participar de uma igreja onde o evangelho é o centro, onde você pode vir todo domingo aqui e você vai ter o evangelho sendo pregado. É maravilhoso isso. É maravilhoso você saber que você investe no reino de Deus através das suas ofertas, e isso gera de fato uma igreja saudável, que se preocupa tanto com os membros aqui, através da diaconia, quanto também com as pessoas de fora, para o auxílio deles. É maravilhoso. Eu quero te encorajar através dessa aplicação. Continue abençoando a Igreja Nova Cidade. Continue auxiliando a gente para que mais e mais pessoas venham a conhecer o nosso Senhor, também através das suas finanças. Mas mais do que isso, eu também queria te encorajar a compartilhar as demais coisas boas que o Senhor tem te dado com os nossos pastores, com o nosso pastor Rafael, com os presbíteros, o Gese e o Rodrigo. Dê um abraço neles no final desse culto. Converse um pouco com eles, encoraje eles a continuar firmes no Evangelho. Abençoe eles com suas palavras, convide eles para uma refeição. O pastor Rafael disse que pode ser picanha, ele está tranquilo assim, já está de boa. Abençoe eles com os seus dons, os seus talentos, aquilo que o Senhor deu para ti. O Dani falou aqui, o pastor Rafael também. O Gese, falou também que nós temos um grande sonho, que é plantar novas igrejas bíblicas e saudáveis na grande região de Florianópolis. Uma igreja bíblica e saudável em cada região da grande Florianópolis nos próximos 20 anos. Para isso, nós precisamos que você compartilhe tudo que o Senhor tem te dado. Seja o seu tempo, auxiliando a gente. Talvez você vai ser desafiado a ser um plantador, tá bom? A participar do grupo base. Talvez você vai ser encorajado a auxiliar outras pessoas lá naquela plantação com os seus dons e os seus talentos. Disponha isso para o reino de Deus. Se aplique nisso. Compartilhe tudo que o Senhor tem te dado. Além disso, quando a gente olha para o versículo 10, o apóstolo Paulo disse: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Note que o apóstolo Paulo não diz quando nós tivermos oportunidade. O apóstolo Paulo já presume que a gente tem oportunidade de fazer o bem. Ele disse: enquanto nós tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos. Fazer o bem é tanto espiritualmente, quanto materialmente, mas também emocionalmente. Não se restringe somente à evangelização ou ao discipulado. É claro que os Gálatas deveriam compartilhar o evangelho e evangelizar, mas eles precisavam também amar com as ações, não só com as palavras. Eles deveriam dar toda a ajuda necessária para todos. Eu não sei se você sabe, mas antes do cristianismo invadir o mundo, as sociedades eram muito discriminatórias. Se você acha que há discriminação hoje, experimente viver no Império Romano no século I, antes do Evangelho. Era uma discriminação terrível. E hoje, a gente percebe que a fé em Cristo, de fato, uniu as pessoas, uniu os países. Mas parece que, com o afastamento da fé cristã, a gente novamente vê essas pessoas, esses países, se dividindo novamente. O que Paulo está nos dizendo é que nós devemos fazer o bem para o nosso próximo, independentemente da sua orientação política, independentemente da sua orientação sexual e independentemente da sua orientação ideológica. Isso parece quase uma missão impossível nos dias de hoje, né? A gente vê o pessoal se degladiando na internet, mas eu creio de fato que o Evangelho de Cristo é a resposta para isso. É só através
da boa notícia e do amor indiscriminado que Cristo teve e ensinou para os seus discípulos, que nós podemos fazer de novo uma sociedade mais igual e menos discriminatória, que possamos fazer o bem a todos indiscriminadamente. Por isso, lembre-se de amar as pessoas, lembre-se de fazer o bem para todos, independentemente das escolhas que as pessoas fizeram ao longo da vida. Não foi isso que Jesus fez com nós? Não foi isso que Jesus fez com os seus discípulos? E ele conclui dizendo, especialmente os da família da fé. Olha que lindo isso, gente. A gente pode se chamar um ao outro aqui de irmão. Você já imaginou isso? Nós fomos adotados por Deus como filhos quando nós depositamos a fé no seu filho, no seu único filho. De modo que hoje nós podemos chamar uns aos outros aqui de irmãos. Irmãos da fé. E é maravilhoso a gente saber que a gente tem uma família da fé aqui em Florianópolis em 2023. Onde você pode cuidar onde a gente pode cuidar uns dos outros, onde a gente pode se auxiliar mutuamente. É claro que os Gálatas, eles deveriam cuidar um dos outros com as palavras, mas também com as atitudes. É claro que os Gálatas, eles deveriam mandar o emojizinho das mãos juntas no WhatsApp quando alguém pedia oração. Mas eles também deveriam chamar essa pessoa no privado e perguntar, meu irmão, minha irmã, eu posso te auxiliar com alguma outra coisa? Nós somos uma igreja, e aqui aplicando, uma igreja média já. Nós não somos uma igreja em plantação, já fomos, e nós não somos mais uma igreja pequena, nós somos uma igreja média. Tá bom? Aqui rodam 300 pessoas no culto mensalmente. E numa igreja média, se o cuidado com as pessoas for deixado somente para os presbíteros e para o pastor, nós não vamos dar conta. A gente precisa que você se empenhe nessa ordenança que o apóstolo Paulo diz aqui. Que você se empenhe em cuidar, em abençoar a todos, principalmente os daqui de dentro. É muito fácil a gente fazer o bem para os de fora, né? A gente vê de vez em quando. Mas fazer o bem aqui para nós, nós precisamos também fazer o bem às pessoas aqui de dentro. Cuidarmos uns dos outros. Não terceirize essa responsabilidade. Ela é para você e para mim. Ela é para todos nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros aqui dentro. Uma outra aplicação que eu gostaria de fazer, através desse segundo ponto, é para você que nos visita e já teve uma experiência com a igreja, mas se afastou e tem nos visitado aqui. A gente normalmente costuma chamar essas pessoas de desigrejados, né? Você já ouviu essa expressão? Desigrejado. O que comumente a gente chama de desigrejado? A gente chama de desigrejado as pessoas que tiveram alguma experiência dentro de igrejas evangélicas e que depois elas se afastaram. E muitas delas, de fato, se afastaram por conta de ter sido machucadas nessas igrejas. E se você foi machucado e nos visita aqui, eu não quero julgar nem zombar daquilo que você fez, daquilo que foi feito por você, perdão. Mas eu queria dizer que eu já conversei com muitas pessoas desigrejadas e o problema delas de afastamento das igrejas delas não foram porque elas foram de fato machucadas, mas porque elas de fato se fecharam cada vez mais, se fechando e se fechando. E não deram a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais das suas vidas e nem também se importaram tanto assim com a vida das outras pessoas. Por isso, eu queria que você soubesse que a Igreja Nova Cidade, ela não quer ser uma igreja que não se preocupa com a sua vida. Nós queremos nos preocupar, ajudar e cuidar uns dos outros aqui. Mas para isso você precisa se abrir, tá bom? Se abra para possibilidades. Se abra para que mais irmãos e irmãs não se metam na sua vida, mas te ajudem na sua caminhada cristã. Não caia no conto do individualismo da nossa época, de um cristianismo individualista. Isso não é bíblico.
cristianismo bíblico é um cristianismo que vive a vida numa comunidade de fé, que ajuda os outros e que deixa ser ajudado na caminhada cristã. Vocês estão comigo, gente? Amém. Então, para finalizar esse texto, nós vamos dar uma olhada no versículo 9, que diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. E eu intitulei esse terceiro ponto de o ânimo para a semeadura. Fazer o bem ao próximo, por vezes, pode ser cansativo. Os cristãos da igreja da Galácia sacrificariam o seu tempo, sacrificariam os seus dons, sacrificariam o seu dinheiro para ajudar as outras pessoas. E muitas vezes eles não veriam a colheita dessa plantação no curto prazo. Isso poderia atingir eles em cheio e desanimar eles. Mas da mesma forma que Paulo adverte aos pecadores de que o mal sobreviria às vidas deles, assim ele também nos dá essa esperança e diz que se os cristãos plantarem a semente correta, os frutos virão mais cedo ou mais tarde. Talvez o mal da nossa geração, de fato, seja o imediatismo, mas eu vejo que não é uma coisa dos nossos dias. Já há muito tempo, e parece que eu tenho essa impressão que dentro do homem nós temos essa ânsia por prazer imediato. Nós queremos a plantação o quanto antes. Eu me lembro, por exemplo, na minha pré-adolescência, quando, com os meus 10 anos de idade, sem internet, sem celular, de ver meu avô plantando aipim. E se você não sabe o que é aipim, provavelmente você não é catarinense, né? Aipim, mandioca, macaxeira e todos os outros nomes que tem isso aí, né? Aipim, tá? Eu lembro dele plantando aipim. E por vezes ele pedia para me ajudar ele. Ele dizia, pega a enxada lá, eu não vou imitar um alemão, tá? Porque não é assim que eles falam, né? Ele dizia, pega a enxada lá para me ajudar. Eu ia, pegava a enxada, e depois de um trabalho cansativo de 5 minutos, eu voltava para casa da minha avó assistir TV Globinho. E eu via aquele homem lá naquele sol quente, debaixo de maruim, picando ele, e ele lá, arando a terra, plantando as sementes, cuidando de plantar, para que no futuro ele pudesse colher. E por que o meu avô fazia isso? Porque ele tinha fé. Ele não estava olhando para as circunstâncias da sua vida. Ele não estava olhando para o sol escaldante. Ele não estava olhando para os maruim picando ele. Ele não estava olhando para aquela terra que muitas vezes não parecia muito produtiva. Ele olhava com fé naquilo que viria. Se Jesus olhasse para os seus discípulos e para nós hoje, ele desanimaria de ir para a cruz. Mas o que fez ele suportar a cruz, fez suportar o sacrifício que ele fez e continuar plantando o bem, não é o que nós somos hoje, mas o que nós ainda nos tornaremos. O ânimo vem não de olhar as coisas como elas estão no seu estado hoje, mas vem de olhar pela fé para o que essas pessoas, o que essas circunstâncias podem de fato se transformar no futuro. Pense nos pais, por exemplo, em pais que têm se dedicado a construir, a formar uma fé firme nos seus filhos. Eles fazem os cultos domésticos, eles oram juntos, eles aplicam o evangelho ao coração daquela criança, mas eles não veem essa criança, esse adolescente, como um caráter, como alguém com caráter piedoso, alguém disposto a seguir a Jesus. A gente esteja. O Senhor quer que nós sejamos uma árvore frutífera, não uma árvore seca. Uma plantação gloriosa dos frutos do Evangelho. Ele nos imagina não como uma árvore seca, mas como uma árvore cheia de fruto. Por isso,
Continue, meu irmão e minha irmã, continue pela fé, plantando na vida das pessoas, plantando o bem, sabendo que quando você plantar o bem, isso é uma promessa do Senhor, você receberá o fruto do seu trabalho. Isso é uma promessa, meus irmãos. Eu queria, nessa manhã, se você não lembrar de mais nada, lembrar do meu encorajamento para você. Que você continue plantando o bem, semeando no Espírito, porque de fato, pela fé, você pode ver que haverá uma grande colheita. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, por vezes, nós somos tentados, Senhor, a plantar na carne, Senhor. Mas, ó Deus, nos lembra da advertência do apóstolo Paulo que diz a nós que se nós plantarmos na carne, nós colheremos corrupção, Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa plantação da carne, Deus. Nos ajuda, Senhor, a plantarmos no Espírito. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o bem a todos indiscriminadamente, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque nós, por nós mesmos, nós não queremos, Senhor. Senhor, nos ajude a fazermos o bem aos nossos irmãos aqui, que possamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, auxiliar na caminhada cristã e na plantação de novas igrejas. Que o Teu Evangelho, Senhor, seja também a semente que a gente vai colocar na vida das outras pessoas. Para que no tempo certo, pela fé, se nós não desanimarmos, nós veremos a colheita, Senhor, e nós clamamos, Deus, nós queremos ver essa colheita, Senhor, seja na nossa vida, seja na vida das nossas famílias. Nós precisamos de Ti, Senhor, para plantar o bem e fazermos o bem a todos. Senhor Deus, que nós não nos desanimemos, Senhor, de plantarmos o bem. Que eu e os meus irmãos, nós não olhemos somente para as nossas circunstâncias, Senhor, mas que a gente olhe pela fé aquilo que o Senhor pode fazer e mudar e transformar na nossa vida e na vida das nossas famílias. Senhor Deus, cuida de nós e nos ajuda na plantação. Que nós nos lembremos dessas palavras do apóstolo Paulo e sejamos confortados e encorajados a fazermos o bem, porque de fato nós colheremos a vida e a vida eterna. Senhor Deus, eu oro por cada irmão e irmã que tem passado por dificuldades aqui. Ó Deus, encoraja, traz consolo do Teu Espírito e encorajamento através da vida de irmãos, da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos nos lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo e que acima de tudo nós nos lembremos do Senhor Jesus, que quando encarnado sempre plantou o bem e viu em nós aquilo que as circunstâncias muitas vezes diziam o contrário, Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado por tão grande salvação. E eu quero que o Senhor encoraje meus irmãos aqui através desse sermão, para que eles possam continuar plantando bem e amando as pessoas, semeando o fruto do Espírito para uma grande colheita, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.